Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha o 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus. E eu amo esse texto. E a expressão exata do seu ser. A expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. A gente tem... por favor, eu não quero dizer que você tenha isso. E eu não gosto de falar uma coisa e generalizar e dizer que todo mundo é desse jeito. Mas quantas pessoas têm uma crença errada, como se a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, nós temos 3 personagens. Veio o Pai e desapareceu. Veio o Filho, desapareceu, agora está o Espírito Santo. Não, nós não temos 3 personagens que desapareceram na história. Existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. E quando você pega nesse texto, você vai ver que Deus falou de muitas maneiras, muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. Mas o texto fala, e o autor de Hebreus diz que agora Jesus é essa voz que mostra quem Deus é. Jesus é esse Deus. Se você quer conhecer o Deus da Bíblia, diz assim, você olha para Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus. Ou seja, nós podemos afirmar biblicamente que Jesus é Deus. Diga comigo, Jesus é Deus. Vamos lá, gente, Jesus é Deus, todo mundo. Vamos lá, Jesus é Deus. A minha pergunta para você, e é o tema da nossa mensagem hoje, Jesus, você realmente conhece? Jesus, realmente nós conhecemos quem é Jesus? Nós conhecemos quem é Jesus. Tem um texto interessante no livro de João capítulo 4, João capítulo 4, verso 10. João capítulo 4, verso 10 mostra uma história interessante, E a história é de uma mulher que vai pegar água, e aí Jesus se apresenta para ela e pede água, e ela percebe que ele é judeu, e aí começa uma discussão entre os samaritanos e os judeus, e aquela coisa toda, e a conversa tenta tomar para um lado, e Jesus chega para ela, no versículo 10, e aí aquela coisa, né, quem fez o poço, quem não fez o poço, tem aquela coisa tal, e Jesus chega para ela, e diz assim, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, em outras palavras, Jesus diz assim, se você conhecesse quem eu sou, se você conhecesse quem era Jesus, quem é Jesus, se você conhecesse quem é Deus. E gente, será que a gente conhece realmente Deus? E será que a gente conhece realmente Jesus? Não teria sido esse Deus que mudou completamente a vida de Enoque? Qual foi o Deus que Enoque conheceu? Deus que Enoque conheceu e andou ao ponto de a história de Enoque ser completamente mudada. Por quê? Porque ele passou a andar com um Deus que transformou o mundo e o dia de Enoque como céu. Transformou terra em céu. Gente, qual é o Deus que eu e você precisamos conhecer? E qual é o Jesus que expressa Deus? Qual é o Jesus que mostra quem Deus é? Qual é o Jesus que eu e você nós precisamos conhecer? E se conhecermos realmente esse Jesus Cristo,
A minha vida vai ser completamente mudada. Gente, eu não sei, essa expressão pode ser até uma expressão forte, e às vezes uma expressão que a gente não gosta de falar. Tem dias na nossa vida que parece um inferno. Parece um inferno. Tem coisas que acontecem que a gente diz assim, meu Deus. E graças a Deus que o inferno não foi feito para a gente. Mas tem dias na nossa vida que aparecem tão complicados, que eu disse, como é que isso aqui muda? Como é que isso aqui pode mudar? E não teria sido esse Deus que Enoque começou a se relacionar. Não foi esse Deus que Enoque começou a andar. E, gente, será que eu e você não precisamos conhecer mais Jesus ao ponto de inferno virar céu, de medo virar confiança, de desilusão virar esperança, de morte virar em vida, de tristeza virar alegria, de ausência virar abundância, de lágrima virar alegria, de tribulação virar perseverança. Ei, gente, eu e você, nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. O que é, como é que anda a sua vida, como é que anda a sua família, como é que anda a sua alma, como é que anda você. Eu quero chamar você para conhecer Jesus, o mesmo Deus que a gente fica assim, não, foi Enoque, não foi ele, não, foi Enoque, é o Deus de Enoque. Não, Jesus Cristo veio aqui para dizer o seguinte: eu sou a expressão exata de Deus, eu sou a expressão exata do Pai, eu sou o mesmo Deus de Enoque, eu, Jesus Cristo. Ei, gente, qual é o Deus que Abraão conheceu que em Jesus não seja o mesmo Deus? Jesus é Deus. Quem é esse Deus? Que Jesus Cristo não se revelou a mesma coisa. Jesus é a expressão exata do mesmo Deus de Enoque, do mesmo Deus, porque Jesus é Deus. Qual é o Deus que eu e você a gente não precisa conhecer, que foi o Deus de Abraão? E, gente, qual foi o Deus que Abraão conheceu ao ponto de largar tudo? Porque ele confiou em uma palavra: eu te abençoarei. Se você for no livro de Hebreus capítulo 11, verso 8, Hebreus capítulo 11, verso 8, diz assim: pela fé, quando o chamado obedeceu a fim de ir a um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Gente, Abraão partiu sem saber para onde ia, porque ele conheceu um Deus que eu e você nós precisamos conhecer em Jesus, ao ponto de confiar. Para onde eu vou, não sei. Eu sei que Deus disse que ia me abençoar. Se Deus disse que ia me abençoar, eu não vou ter medo da jornada. Eu não vou ter medo do que vai acontecer, porque Deus disse: eu vou te abençoar. Se eu estou abençoado por Deus e se eu sou abençoado por Deus, eu não vou me preocupar com nada. Ei, gente, será que a gente conhece realmente Jesus? Será que a gente conhece realmente Jesus? E não é o Deus de Abraão, não! Não é o Deus de longe, Jesus é esse Deus de Abraão, gente. Ele é a expressão exata. E eu e você, se a gente quiser desfrutar da mesma coisa que Abraão desfrutou, Jesus naquela cruz é a expressão exata. Hoje Ele está aqui para mim, para você, dizendo: filho, eu sou o mesmo, eu sou o mesmo. Livro de Efésios capítulo 1, verso 3. Deus abençoou Abraão. Qual é o Jesus que eu preciso conhecer, que Ele me abençoou também? Ele me abençoou. Efésios capítulo 1, verso 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos, nos abençoou.
nos abençoou. Você não entendeu, você é abençoado. 10 pessoas entenderam. Você é abençoado. Você é abençoado. O mesmo Deus que disse: eu te abençoarei, Abraão. Eu te abençoarei, Abraão. É o mesmo Deus em Cristo Jesus. Diz assim: eu te abençoo. Você é abençoado. Você é abençoado. Se você é abençoado, você precisa conhecer esse Jesus e ter confiança. Ei, você precisa conhecer Jesus e se lançar para Ele, porque se Deus abençoou Abraão e Abraão confiou, e a gente vê o que aconteceu na vida de Abraão, nós precisamos conhecer Jesus, nós necessitamos conhecer Jesus e confiar, gente, confiar e saber que nós somos já abençoados por Deus. Somos abençoados, não é dia, não são meses, não é sobre um ano, não é sobre época, não é porque a minha área foi abençoada nessa pandemia, a minha área foi abençoada. Ei, não, Deus te abençoou, Ele te abençoou, Ele vai continuar te abençoando, Ele é o teu provedor, Ele é a tua vida, Ele é tudo que você precisa. Eu e você, nós precisamos conhecer Jesus que já nos abençoou e que nós somos já abençoados. Será que a gente conhece realmente Jesus? Será que a gente conhece realmente Jesus? Quem foi o Deus que Enoque conheceu e ele andou ao ponto da terra virar céu? Qual foi o Deus que Abraão conheceu e confiou ao ponto de largar tudo, deixar tudo, confiar? Porque ele sabia que ele já era abençoado por Deus. Qual foi o Deus que Moisés conheceu, gente? O Deus que Moisés conheceu. Meu Deus, eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer cada vez mais Jesus, para conhecer esse Deus, porque Moisés falou com Deus, e a conversa que Moisés teve com Deus, gente, transformou completamente a vida de Moisés. A conversa que Moisés tinha com Deus não era qualquer conversa. A conversa que Moisés tinha com Deus era uma conversa que valorizava a presença. Era a presença de Deus. A conversa de Moisés, gente, ele não largava a presença de Deus. Eu acho lindo esse texto. Êxodo capítulo 33, verso 15. Êxodo 33, verso 15. Então Moisés lhe declarou. Então Moisés falou: se não fores conosco, não nos envie. Se não fores conosco, então não nos envie. E aí Moisés diz assim: peço-te que me mostres a tua glória. E gente, qual é o Deus que a gente precisa conhecer? Que em Jesus não seja esse Deus. Qual é o Deus que eu e você precisamos conhecer? Que em Jesus é esse Deus, que a gente precisa conversar com Ele. E que na conversa com Deus, a presença com Deus vai ser suficiente na nossa vida. Gente, o texto, se você for olhar o texto, Moisés está recebendo ali, conversando com Deus, ali ele deve estar no período de 40 dias, 40 noites, na presença de Deus. Havia uma conversa ali, e ele diz assim: Senhor, lá estava a família dele, lá estava o povo dele, estava lá todo mundo esperando, todo mundo lá, mas ele estava na presença de Deus, e disse assim: Senhor, há um projeto maravilhoso, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou não. Eu não vou não, sabe por quê? Porque para mim não é sucesso, para mim não é o que os outros falam, para mim não é alcançar, para mim é a tua presença. Eu quero ver a tua glória, eu quero a tua presença, e a tua presença para mim basta. Se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui. Qual é o Deus que a gente precisa, gente? Que a gente precisa só disso, da presença dEle. Não foi isso que aconteceu com Jacó? Da mesma forma, Jacó tinha causado um problema com o irmão dele, Esaú, e aí ele parte para um outro lugar. Esaú diz assim: eu não vou me calar, eu não vou descansar enquanto eu não matar Jacó.
E aí ele foge, ele sabe disso, mas Deus manda ele voltar novamente. Nessa volta dele, Esaú soube e disse assim: eu vou me encontrar com Jacó. E o que é que vem na cabeça dele? Esaú vai me matar. E aí ele tem aquele encontro com Deus. Ele tem aquele encontro com Deus. Gente, o que aconteceu naquele encontro? Que eu e você, nós precisamos conhecer esse Deus. E naquele encontro, Jacó diz assim: Senhor, eu não vou te deixar ir enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não vou deixar o Senhor ir enquanto o Senhor não me abençoar. E aí realmente ele recebe a bênção de Deus e ele percebe que o problema dele não era Esaú, o problema dele era Jacó. Jacó não tirou Esaú de Jacó. Deus não tirou Esaú de Jacó. Deus tirou Jacó de Jacó. Por causa da presença. Por causa da presença. Ah, meu irmão, eu e você, nós precisamos conhecer esse Deus. Jesus é esse Deus. Jesus foi o Deus de Jacó. Jesus foi o mesmo Deus. Ele diz, o autor de Hebreus, Jesus é a expressão exata de Deus. Se você quer o mesmo Deus de Abraão, Jesus é esse Deus. Se você ama ver o Deus de Enoque, Jesus é o mesmo Deus. Se você ama ver as histórias do antigo, Jesus é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Ei, será que a gente conhece realmente Jesus? Ei, o que dizer de Noé? Entrou num projeto, o projeto da arca foi de 30, 40 anos. Levou 30, 40 anos. Ei, gente, mas ele foi firme. Sabe aquele projeto que as pessoas, loucura, Noé, que loucura é essa? Como é que se entra num negócio desse? Cara, aqui não tem mar, aqui não tem água, aqui não tem chuva, tu construindo um barco. Mas ele fiel, por quê? Porque ele conheceu um Deus. Ele conheceu um Deus. Gente, quantos projetos, quantas coisas a gente entra, e por causa de vozes, por causa de situações, por causa de tribulação, por causa de circunstância, a gente abandona. Quantas pessoas abandonam um projeto de Deus, quantas pessoas abandonam sonhos de Deus, quantas pessoas abandonam e largam o que Deus tem, por causa de tempo, por causa de pessoas, por causa de circunstância. Ei, nós precisamos conhecer Jesus, esse Jesus que a gente precisa ser mais fiel. Ei, gente, quem foi o Deus que Davi conheceu ao ponto de dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse Deus que Davi conhece ao ponto de enfrentar qualquer coisa, tudo era contra Davi. A guerra de Golias era contra Davi, não tinha lógica, não tinha estratégica, não tinha planejamento, não tinha nada humano que fizesse Davi vencer Golias, a não ser: tu vens contra mim, o que você quiser, você vem aí com espada, você vem com tudo. Eu sou preciso de uma pessoa, eu preciso de um Deus. Eu vou contra ti, mediante o Senhor dos exércitos. Por isso que ele abre a boca e diz: Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Será que a gente conhece realmente Jesus? Será que a gente conhece realmente Jesus ao ponto de dizer: Senhor, se o Senhor estiver comigo é suficiente. Se a tua presença for comigo é suficiente. Se eu tiver a tua bênção é suficiente. Se eu entrar no teu projeto, eu quero só saber o teu projeto, não importa quanto tempo vá levar. Mas se for o teu projeto, eu vou ser abençoado. Eu só quero é o Senhor, Ei, gente, o que dizer de Daniel e seus amigos? O que falar de Elias? O que falar de Eliseu? O Deus que essas pessoas conheceram. Hebreus diz o seguinte:
Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. E eu quero propor para você 3 coisas que nos levam a conhecer Jesus. Chaves para conhecer Jesus. O que nos leva a conhecer Jesus. Se eu e você, a gente chegou e disse assim, eu preciso conhecer Jesus. Primeiro, o que vai me levar a conhecer Jesus é a oração. O que vai nos levar a conhecer Jesus é a oração. Mas que oração nós precisamos na nossa vida que nos levam a conhecer Jesus? Eu acho interessante o texto quando os discípulos de Jesus, sobre oração, fazem a seguinte pergunta e pedem a Deus. Lucas capítulo 11, verso 1. Lucas 11, verso 1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. E tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Gente, eu não sei o que aconteceu naquele lugar. Sinceramente, eu gostaria de saber. O que aconteceu. Mas aqui, me permita imaginar uma coisa. Eu tenho a impressão que os discípulos de Jesus, aquele discípulo que falou com Jesus, viu algo diferente quando Jesus Cristo orou. Quem sabe o lugar onde Jesus estava orando era diferente. Quem sabe o lugar onde Jesus estava orando se transformou. Quem sabe quando Jesus começou a orar, a paz que estava em Jesus começou a invadir aqueles discípulos e ele sentiu, é por causa da oração. Quem sabe o semblante de Jesus mudou. Quem sabe algo aconteceu fisicamente por causa da oração. E aí ele chega e diz assim, Senhor, ensina-nos a orar. Gente, nós precisamos conhecer Jesus através da oração. Mas não é qualquer oração, não é uma repetição qualquer, não é simplesmente dizer qualquer coisa, é essa oração que faz o céu se abrir. Gente, no livro de Lucas capítulo 3, verso 21, Lucas 3, 21 diz assim, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Ei, gente, eu quero conhecer Jesus através de um profundo relacionamento com Ele pela oração. Eu quero conhecer Jesus, eu quero que Jesus Cristo me ensine a orar. Ei, gente, eu quero conhecer Jesus, eu quero que meus momentos de oração, os céus se abram. Eu não sei você, mas eu não vou falar dos outros não, eu vou falar de mim mesmo. Quantas vezes eu já me peguei orando pela refeição e na metade da refeição digo assim, será que eu orei? Quem é igual comigo aqui, gente? Quem é sincero igual comigo? E, gente, quantas vezes a gente ora para Deus, Deus me abençoa, Senhor, Deus guarda, e daqui a pouco, ei, neném, como é que está a Andréa? Ei, mas acabamos de orar. Eu já fico preocupado com algo que eu entreguei para Deus, algo que eu entreguei, da oração, que eu digo que eu entreguei. Ei, gente, essa oração não me leva a conhecer Jesus. Eu quero uma oração, eu quero que Jesus me ensine a orar. E eu oro para que eu e você hoje a gente reconheça, diz Senhor, a gente não sabe orar, a gente precisa saber orar. Senhor, me ensina a orar, mas não é qualquer tipo de oração não. Senhor, me ensina a orar, e quando eu começar a orar, o céu venha se abrir. E quando o céu se abre, gente, a gente começa a conhecer Jesus. João, no capítulo 4 do livro de Apocalipse, diz assim, eis que eu vi, eu estava em espírito. Ou seja, eu estava orando, eu estava na presença de Deus.
O meu espírito estava com ele. E eu vi o céu aberto e uma voz dizendo: sobe para cá. Eu quero que Jesus me ensine a orar, não repetir qualquer palavra. Eu quero que Jesus Cristo me ensine a orar. E quando eu começar a orar, não apenas sentir arrepios, não apenas sentir lágrimas, não é um momento emocional, mas um momento que o céu se abre. Quando o céu se abre, eu começo a conhecer o Jesus, o mesmo Deus de Abraão. Eu começo a conhecer Jesus e eu percebo que é o mesmo Deus de Enoque. Eu começo a conhecer Jesus e eu percebo que é o mesmo Deus de Davi. Eu começo a conhecer Jesus e eu sei que é o mesmo Deus de Daniel. Eu começo a conhecer Jesus e eu percebo que é o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu começo a conhecer Jesus e eu percebo que é o mesmo Deus de Paulo. Eu começo a conhecer Jesus. Eu começo a conhecer Jesus. Eu quero orar, gente. E esse orar me leve a ser transformado por Jesus, a ser conhecido por Ele e a ser transformado por Jesus. Eu não sei você, gente, será que a gente conhece realmente Jesus? Será que a gente conhece Jesus? O livro de Hebreus diz: Ele é a expressão exata de Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Deus muitas vezes falou, e de várias maneiras, mas em Jesus, Ele falou de carne, Ele falou em carne, Ele se encarnou. Jesus Cristo é Deus. Chaves para conhecer. A oração me leva a conhecer Jesus, a oração me leva a sermos conhecidos por Ele, a oração me leva a entrar nos céus. Mas também, gente, como conhecer Jesus? Pelas Escrituras. Pelas Escrituras. Eu quero que você vá em João capítulo 7. João 7, 38. João 7, 38. Diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a palavra. A gente precisa conhecer Jesus pela oração, mas a gente precisa conhecer Jesus pela palavra. Qual é o Jesus que você conhece? O Jesus da sua tia? Qual é o Jesus que você conhece? O Jesus da sua mãe? Qual é o Jesus que você conhece? O Jesus da religião? Qual Jesus que você conhece? O Jesus do seu amigo? Qual Jesus que você conhece? O Jesus da sua esposa? Qual Jesus que você conhece? O Jesus do seu pai? Qual Jesus que você conhece? Ah, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós só vamos conhecer Jesus. O Jesus que é a expressão exata do Deus de Abraão. O Jesus que é a expressão exata do Deus de Davi, do Deus de Samuel, do Deus de Paulo, do Deus de João, do Deus de Elias, do Deus de Daniel, do Deus de Abraão, do Deus de Jacó. Nós só vamos conhecer esse Jesus quando eu e você tivermos um momento de oração, mas também a gente se aprofundar na palavra de Deus. Não é só dizer: hoje eu li a Bíblia, hoje eu cumpri o meu plano, hoje eu li a Bíblia, hoje eu li a Bíblia. Gente, eu não quero criticar, jamais eu quero criticar o seu momento de oração, jamais eu quero criticar o seu momento da leitura da palavra. Quem sou eu para julgar você? Quem sou eu para dizer que você não tem uma experiência com Deus? Mas por favor, olhe a sua vida. Por favor, examine a sua vida. Por favor, seja sincero com a sua vida. Por favor, veja se realmente você confia em Deus. Por favor, veja se realmente você conhece Deus. Olha para a tua vida financeira, olha para a tua vida generosa, olha para os teus relacionamentos, olha para a tua alma, olha como é você e seja sincero. Você realmente conhece Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus da palavra? Eu quero conhecer Jesus pela oração, eu quero conhecer Jesus conhecendo a palavra de Deus, e eu quero conhecer Jesus através do novo nascimento. Ei, pastor, se o senhor não nasceu de novo, o novo nascimento não é um momento, novo nascimento é um estilo de vida. Novo nascimento não é um momento,
Não é o momento que eu levanto a minha mão. Nem tem na Bíblia para a gente levantar a mão e aceitar Jesus. A gente faz isso como um ponto de contato, um momento de contato, um momento onde você para e diz assim: a partir de hoje eu entrego a minha vida para Jesus, eu levanto a minha mão, eu declaro Jesus. É um ato físico que nós ajudamos você a se conectar com Deus. E a partir dali você começar a construir, a desenvolver a sua salvação. João capítulo 3, eu quero ler esse texto e a gente encerra a nossa mensagem. João capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, com autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite: mestre, sabemos que ensina da parte de Deus. João 3, 1. Pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O verso 5. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Verso 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. A gente tem várias pessoas na Bíblia que se encontraram com Jesus e saíram do mesmo jeito. Tem vários encontros de Jesus com pessoas que as pessoas saíram do mesmo jeito. Nós estávamos conversando sobre aquele homem que a Bíblia diz que é jovem rico. Depois daquela conversa, gente, ele troca a eternidade. Você precisa ouvir isso. Ele troca a eternidade pela terra. Jesus disse assim: se você quer ir para o céu, uma coisa, gente, Jesus não disse 10 coisas, Jesus não disse 20 coisas, Jesus não disse 30 coisas, faça 30 coisas. Jesus pediu uma coisa para ele, e ele não foi capaz de deixar. Pela história de Jesus, pelas palavras de Jesus, aquele homem foi para o inferno. Pelas palavras de Jesus. Agora você imagina aquele homem no inferno e diz assim: eu tive a oportunidade de mudar a minha vida, eu tive um encontro com Jesus, mas eu não sabia que ele estava falando a sério. Eu não sabia que ele estava falando sério. E eu não tive coragem de entregar. Porque se ele dissesse: Senhor, eu te dou, Jesus disse assim: então fica contigo, eu só queria conhecer o teu coração. O que é que você quer dizer, Costa Neto? Ei, gente, o nosso encontro com Jesus precisa provocar na nossa vida mudança de vida. O meu encontro com Jesus precisa fazer com que eu e você, a gente venha nascer de novo. Glória a Deus pela igreja. Glória a Deus pelas músicas. Glória a Deus por essa banda maravilhosa. Glória a Deus pelas 4 paredes. Mas se esse momento aqui não transformar a tua vida, escuta você que está comigo online. Ei, gente, eu quero conhecer Jesus. Eu quero eternidade, gente. Eu quero eternidade. Eu quero conhecer Jesus, e esse Jesus não transformar apenas bons hábitos. Eu não quero ser conhecido por vocês. O Costa Neto é gente boa, o Costa Neto é educado, o Costa Neto é tão legal, o Costa Neto prega bem e ser reprovado por Jesus. Eu quero conhecer Jesus e esse Jesus estabelecer eternidade na minha vida, ser salvo, eu viver uma vida de salvo, ser aprovado por Deus. E, gente, eu oro hoje para que você tenha um encontro com Jesus. Eu oro hoje
para que você possa, hoje o Espírito Santo dizer: ei filha, uma cadeira vir para o culto tem a sua importância, mas isso não quer dizer uma vida transformada. Ei, levantar as mãos para o culto tem o seu valor, mas isso não quer dizer que você nasceu de novo. Ei, filho, filha, você está chorando aí, isso não quer dizer que você é salvo. Ei, filho, você está amando essa pregação, mas isso não vai mudar a tua segunda-feira, não adianta de nada. A conversa hoje aqui, ei, eu e você, a conversa hoje aqui é a gente ter um encontro com Jesus, e Jesus arrancar todo o pecado da minha vida, Jesus arrancar todo o pecado da minha vida, Jesus arrancar todo o homem velho da minha vida, Jesus arrancar toda a natureza velha, Jesus mudar completamente a minha vida. Para você, o encontro com Jesus, eu e você, o encontro com Jesus, pecado é pecado, santidade ainda tem valor, inferno ainda existe, céu ainda é realidade. Ei, meu irmão, eu quero conhecer Jesus, o Jesus do apóstolo Paulo, que diz para mim: viver é Cristo e morrer é lucro. Eu quero conhecer esse Jesus, que aonde eu for, por causa de Jesus, a presença dele me leva a agir como Isaías, como o profeta Isaías. Quando ele viu Deus, quando ele se encontrou com Deus, ele disse assim: ai, 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 eu sou pecador. Ai, 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 eu estou perdido. Ai, 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 eu estou perdido, eu sou o pecador. Diante da grandeza do Jesus, diante da grandeza do Deus. E aí ele chegou e se arrependeu: Senhor, eu sou o pecador. E ali a palavra diz que veio Deus e tocou nos lábios de Isaías, e todo o pecado foi tirado, toda iniquidade foi tirada. Eu quero conhecer Jesus, o Jesus pela oração, o Jesus pela palavra, o Jesus de ter uma vida completamente transformada. Eu quero convidar você a conhecer Jesus e adorar o nome do Senhor Jesus. Quero convidar você.